Olá pessoal, eu sou o Fleck Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo à plataforma do YouTube. E hoje eu vou fazer uma desconstrução do Brasil Paralelo, que fala sobre, né, a Revolução Russa. Tá? A Revolução Russa ela acontece em 1917, mas é feita por Lenin, Stalin, Trotsky, que comandam a Revolução Russa, né, porque era um país extremamente pobre, né, e o imperador Nicolau II era o homem mais rico do mundo. Né. Em 1905, houve o Domingo Sangrento, quando as mulheres foram para a porta do palácio pedir comida porque estavam passando fome. Nicolau II mandou metralhar todo mundo. Né? É a partir daí que se começa, né, as movimentações para se articular a Revolução Russa, né, que leva ao poder Lenin. Né? Lenin fica 5 anos, morre, e aí eles falam, por exemplo, que a Rússia atacou a Ucrânia e matou 6 milhões de pessoas. Não existe prova, não existe historiador sério que afirme isso. Né? O socialismo era miserável. Né? Foi através da Revolução Russa, né, que levou pela primeira vez a mulher votar, né, e as conquistas da classe trabalhadora, que obrigou, né, a Europa a criar o estado de bem-estar social. Né? Porque a Europa já vinha desde a Revolução Francesa, né, explorando a classe trabalhadora, né, que em 1848, né, que está no livro A Guerra Civil na França, a classe trabalhadora foi para a rua, porque a burguesia usou na Revolução Francesa a classe trabalhadora como massa de manobra, né, mas não garantiu nenhum direito social, inclusive não garantiu voto. Tá? Foram para a rua e foram duramente reprimidos e esmagados pela burguesia. Tá? Por quê? Porque a burguesia de 1789 a 1848 já tinha aparelhado o Estado. Tá? Então tinha todo o controle do Estado e explorava a classe trabalhadora. Né? Ele diz que Stalin foi assassino, né? Matou mais de 20 milhões de pessoas. Os 20 milhões de pessoas que ele se refere, né, está aqui no livro de Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Né? Para quem não sabe, Eric Hobsbawm é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. Né? Os 20 milhões de russos que morreram foi na Segunda Guerra Mundial, provocada pela crise de 29, pelo livre mercado que quebra a bolsa na terça-feira negra, o crash que leva causa ao mundo todo. Tá? E aí que nascem os movimentos apoiados pela burguesia de extrema direita, como Mussolini chega ao poder e mais tarde Adolf Hitler. Né? Inclusive, Adolf Hitler, eles sugerem que ele entrou no Partido Socialista, mas Adolf Hitler era um regime de extrema direita, todo mundo sabe disso. Tá? O país entrou em colapso, né? Veio a ascensão de Adolf Hitler, apoiado pela elite alemã, juntamente com os protestantes, né? Porque Bertolt Brecht diz que toda vez que a elite se sente ameaçada, ela apela para a cadela do fascismo. Tá? Então chegou ao poder, né? E começou a descumprir o Tratado de Versalhes e montar uma indústria bélica na Alemanha e começar a conquistar, né, nos anos 30, espaços, né, na Europa. Tá? A Inglaterra, a França, nenhum dos países, né, se movimentaram para impedir os avanços de Adolf Hitler. Tá? Ele perseguiu não só seus adversários na Alemanha, mas principalmente os comunistas. Tá? Ele diz que no comunismo não tem liberdade. Vamos lá. A independência dos Estados Unidos, a Constituição foi publicada em 1791, dizendo que todos os homens são iguais e nascem livres, menos os negros,
e os índios, que não eram considerados cidadão como outro qualquer, tá? Os negros permaneceram escravos, né? E os índios, depois da independência dos Estados Unidos, com a marcha para o oeste, através do Destino Manifesto, né? Cujo o conservador religioso calvinista acreditava que eles eram um povo abençoado por Deus, né? Com o apoio do capitalismo, marcharam para o oeste e em 8 anos exterminaram 18 milhões de índios, né? Então, né, eles não falam nada disso, tá? Não só isso, né? Eles entraram numa guerra civil em 1860, com a ascensão de Abraham Lincoln, o sul conservador, religioso, calvinista, numa guerra civil para não apoiar a liberdade dos negros, tá? Morreram 600 mil pessoas e quando Abraham Lincoln fez o acordo com o general Lee do Sul, 5 dias depois ele foi assassinado, né? E aí eles falaram da Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, em 1949, fez a Revolução Chinesa porque a China era dominada pela Inglaterra, assim como a Índia, né? Que explorava, né, tanto a Índia como a China, né, levando todas as riquezas naturais, né? E Mao Tse-tung chegou um momento que ele fez a revolução, né? E expulsou, né, os ingleses, assim como Mahatma Gandhi, também através da desobediência civil de Alex de Tocqueville, expulsou em 1947 os ingleses da Índia, né? A União Soviética, a Revolução, permanece um Estado grande. Realmente o Estado é grande. Por quê? Porque é o Estado, né, que socorre as pessoas menos favorecidas, né? O Estado mínimo hoje nos Estados Unidos, por exemplo, um tratamento de pneumonia custa $50 mil. Tem dinheiro? Não tem. Então, morra, né? A Covid-19 chegou a custar $14 mil. Um tratamento de câncer, em média, chega a $400 mil. Tá? Porque saúde não é um direito humano nos Estados Unidos, é um direito financeiro. Tá? É o único país, né, industrializado que não tem um sistema público de saúde, né? A Alemanha, eles falam da Alemanha, né? Que a Alemanha, né, não teve revoluções. Quando veio a Revolução Russa, ela se espalhou por toda a Europa. E aí os movimentos fascistas de Salazar em Portugal, de Francisco Franco na Espanha, né, combateram, né? E Mussolini, quando eles falam de Antônio Gramsci, prendeu Gramsci simplesmente por não conseguir combater as ideias de Gramsci, né? Porque uma das características do fascismo é a força, a violência e a falta de conhecimento intelectual, né? Condenou ele por 20 anos, ele ficou 10 anos preso, tinha tuberculose óssea, foi liberado com 10 anos de prisão e poucas semanas depois morreu, né? A ideologia é totalitária, né? Totalitária, né? O que é a democracia nos Estados Unidos? Só existe 2 partidos, o republicano e o democrático. Os 2 são baseados em financiamento capitalista, né? Quem não tem dinheiro não chega ao poder, tá? Então é uma democracia restrita. E por que não existe ninguém do movimento comunista? Porque eles foram perseguidos na Guerra Fria, né? Desde atores famosos como Charles Chaplin, até mais de 10 mil professores que não podiam pensar diferente do pensamento capitalista que eles possuíam, né? A Lei Truman, né?
A ideologia totalitária? Totalitária é um regime como os Estados Unidos que não aceita a soberania popular, né? Eles, voltando à Segunda Guerra Mundial, né, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a Rússia, né, que libertou inclusive o campo de Auschwitz, né? A Rússia perdeu 20 milhões de soldados, e as duas principais batalhas foram a do Volga em 1942 e a de Stalingrado em 1943. Quando os Estados Unidos entrou em 1944 no dia D, os russos já estavam nas portas de Berlim e já tinham libertado o campo de Auschwitz, né? O resultado foi que os russos perderam 20 milhões de soldados, os Estados Unidos perdeu apenas 300 mil. Né? Então, a Rússia ganhou a Segunda Guerra Mundial. Só que a indústria de propaganda estadunidense, por exemplo, os filmes de faroeste, impedem que a sociedade americana, né, não saiba do massacre indígena. Né? Os Estados Unidos têm 17 mil funcionários do Pentágono para divulgar informações que atrapalhem a busca da verdade para que as pessoas esqueçam do que eles praticaram. Né? Eles falam que Stalin foi um sanguinário. Né? A invasão, né, no livro de Hobsbawm, A Era dos Impérios, né, foi decidido no final do século XIX a invasão da África para roubar, da África e da Ásia, para roubar as riquezas minerais. Só no Congo belga, né, mataram mais de 10 milhões de congoleses. Né? E mais de 25% que sobraram tiveram braços, pernas amputadas e até esquartejamento. Né? No final, mais de 60 milhões de africanos morreram na invasão, né, do continente africano para roubar as riquezas minerais. Né? Isso eles não falam. Né? Eles também não falam que os responsáveis pelas guerras foram os países capitalistas. Os Estados Unidos, no século XX, participou de mais de 70 guerras, né? Ora, por não concordar com a soberania de um país, um exemplo é o Vietnã, né? Que eles invadiram para levar a democracia na década de 60, né? Mas nos Estados Unidos havia uma segregação racial. Né? Eles falam que Marx fala da revolução do proletariado e eles estão certos. No Manifesto Comunista, Karl Marx diz que só é possível acabar, né, com a exploração da classe trabalhadora através de uma revolução do proletariado que leva ao socialismo. Né? Por quê? Porque a burguesia chegou ao poder através da Revolução. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, né, que se consolidou em 1799 com a ditadura de Napoleão Bonaparte e mais tarde com Luiz Bonaparte, né, que era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que consolidou o Estado burguês, né, que defende liberdade, fraternidade e igualdade. Liberdade de quê? Né? Liberdade de ir e vir. Mas a liberdade é mediada pelo poder econômico. Igualdade como? Se o filho de rico tem um caldo cultural muito maior do que o filho da classe trabalhadora. Né? E fraternidade. Né? Eles mesmos entram em contradição quando diz que é a família que tem que ser defendida. Então não existe fraternidade nenhuma. Inclusive, eles fazem a defesa de Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, que defende o seguinte, né? Eles falam, né, que o neoliberalismo, né, que começou a ser implantado depois da perestroika e a glasnost, que acabou com a União Soviética, né? E aí os neoliberais ganharam força e implementaram o neoliberalismo pela primeira vez no Chile. Né? O Chile hoje, né, um aposentado chileno, 84% dos chilenos aposentados com a previdência privada, Paulo Guedes estava lá no governo sanguinário de Augusto Pinochet, né, paga
metade de um salário mínimo. A água é privatizada. A universidade é extremamente cara para evitar o acesso da classe trabalhadora. A escola pública é paga, a saúde é paga, e o povo chileno, né? O Paulo Guedes fala que o PIB do Chile é excelente, mas o povo vive, né, numa penúria danada, fruto da exploração neoliberal. Milton Friedman depois implanta, né, o neoliberalismo na Inglaterra, né, através de Margaret Thatcher, né, que acaba com o estado de bem-estar social, né, acaba com as políticas públicas proporcionadas pelo Estado, da ideia de Maynard Keynes, né, no governo de Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, né, e o povo, né, fica cada vez mais pobre e aumenta a concentração de ricos. Fato é que quando Margaret Thatcher morreu em 2012, o povo foi às ruas comemorar a morte da bruxa. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan também implantou o neoliberalismo. Milton Friedman queria um exército desempregado, Karl Marx já dizia, né, para poder enfraquecer o poder sindical, quebrar os sindicatos, né, e diminuir o preço do salário. Vejam o que acontece no Brasil, né? O emprego, a uberização, leva o trabalhador a trabalhar 12 horas por dia sem direito social nenhum, né? E vai esse dinheiro para a concentração dos mais ricos, né? Milton Friedman defende essa ideia. Hoje, nos Estados Unidos, o trabalhador não tem direito a férias, não tem direito a atestado médico, não tem direito a absolutamente nada, né? Ele fala também de Herbert Marcuse. Herbert Marcuse lançou Herbert Marcuse, inclusive, né, foi professor de Angela Davis, que é considerada uma das maiores ativistas de direitos civis do mundo, né, que participou do grupo dos Panteras Negras, lutando pelo fim do apartheid, né, entre negros e brancos. Ela foi condenada à morte, né, pelo um juiz reacionário, né? Herbert Marcuse lançou O Homem Unidimensional, que criou, né, a Primavera Europeia, né, quando os jovens foram contestar o reacionarismo, né, da sociedade mais antiga, né, e o conservadorismo hipócrita. Tá? Angela Davis teve Rolling Stones e os Beatles pedindo a sua liberdade. Tá? Os jovens foram às ruas contestar, por exemplo, a guerra do Vietnã, né, que teve um personagem muito importante, que foi Bob Kennedy. Quando Bob Kennedy, que era irmão de John Kennedy, assassinado em Dallas em 63, falou sobre o fim da guerra do Vietnã e lutar para diminuir a extrema desigualdade social nos Estados Unidos, ele morreu. Ele foi assassinado, né? Porque os reacionários não permitem. Tá? É uma sociedade que Milton Friedman, né, conseguiu, através do neoliberalismo, o tripé: individualismo, meritocracia, né, individualismo, meritocracia, e mais um outro ponto, né, que divide toda a sociedade, né, porque ele sabe que o povo unido, através de uma união sindical, tem mais poder de negociação com o capitalista. Sozinho, não. Né? Então, a sociedade norte-americana não luta por ninguém. A implantação do neoliberalismo levou o sistema penitenciário norte-americano, na década de 80, de 400 mil presos para 2,5 milhões de presos, que é a maior população penitenciária do mundo, num país democrático. Né? As penitenciárias, inclusive, são privadas. Né? Não existe julgamento. Né? O pobre, né, ele não tem como enfrentar o Estado, o aparelhamento estatal que Michel Foucault denunciava no livro Vigiar e Punir. Então, ele faz acordo. Né? Ele faz acordo porque o promotor olha para a cara dele, ele é pobre e faz um acordo. Fica 5 anos preso, mesmo que seja inocente. Né? Porque se for para julgamento,
ele pode pegar até 15 anos de cadeia, porque o Estado é burguês e a justiça é burguesa, como disse Karl Marx, na crítica da filosofia do direito de Hegel. Né? Quando Marx diz, né, quando Marx diz que Hegel estava errado, porque Hegel afirmava que o Estado era capaz de diminuir as desigualdades sociais, mas Marx diz que o Estado é burguês. E é burguês até hoje. Tá? Eles defendem, né, que o neoliberalismo prega uma educação de qualidade. David Harvey, nas 17 Contradições de um Filme Capitalismo, na página 163, ele já dizia desde o tempo da Revolução Industrial que a burguesia defendia que a classe trabalhadora aprendesse somente a ler e a escrever e fazer conta. Pensar era perigoso, tá? Por isso que eles atacam tanto Paulo Freire, porque prega uma educação através da praxis, um pensamento crítico e reflexivo para acordar da alienação e da exploração do empresariado. Um exemplo, né? O trabalhador do Luciano Hang está sempre pobre, enquanto isso ele se torna mais bilionário. Isso se chama mais-valia. Eles falam que não é o trabalho que produz riqueza. Sem trabalhador, não existe empresário que produz riqueza. Né? Outras questões. Né? Os Estados Unidos, que se diz democrático, né? Eles invadiram o Irã, né? Porque Mossadegh nacionalizou o petróleo, eles colocaram o Shah Reza Pahlavi em 1953, que virou um vassalo dos Estados Unidos, até a revolução de Ayatollah Khomeini. Né? Eles derrubaram a Líbia de Muammar Gaddafi por causa do petróleo. Eles invadiram o Iraque, destruíram o Iraque, né, para roubar o petróleo. E agora impõem bloqueios econômicos na Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo do mundo. Né? E, por covardia, impõe embargos econômicos a Cuba, porque eles não aceitam a soberania cubana. Né? Fora, né, das matanças que fizeram o mundo afora, né? Lembre-se que foi o único país a jogar uma bomba atômica contra outro país. Né? Eles patrocinaram, né, desestabilização de governos, ditaduras em toda a América, né, assassinato de presidentes, prisão de presidentes. Né? Eles falam, né, que os Estados Unidos é um país democrático. Eles roubaram metade do México, eles roubaram Guantánamo, eles roubaram, né, ilhas no Caribe. Né? Eles tomaram conta, né, do Havaí, que fica a 6.000 quilômetros dos Estados Unidos. Né? E nunca devolveram. Né? Eles invadiram, né, a Coreia do Sul e do Norte, que estavam em guerra, né, sob o pretexto, né, de acabar com a guerra. Para eles, o governo comunista, né, é um governo autoritário que deixa o povo miserável, mas, né, eles não falam que hoje os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, possui 100 milhões de estadunidenses na linha da pobreza, dos quais 40 milhões abaixo da linha da miséria. Possuem a maior Cracolândia do mundo em Los Angeles, 2 vezes maior do que a Cracolândia de São Paulo. Né? O próprio Bill Gates, recentemente, deu uma declaração que os ricos poderiam pagar mais impostos para ajudar toda essa miserabilidade dos estadunidenses. Né? Que se não tem uma assistência médica, né, eles não têm sequer, né, o direito de se consultar com um médico. Né? O auxílio alimentação é miserável, né? O seguro-desemprego é miserável. Né? 13º não tem, eles não possuem direito nenhum, porque Milton Friedman acabou com tudo para aumentar o lucro que explodiu, né, com a implantação do neoliberalismo para os mais ricos
e criou uma sociedade que vinha de Franklin Delano Roosevelt, um estado de bem-estar social, né? Um mar de miseráveis e uma classe média totalmente empobrecida, tá? Então, eles falam dos documentos secretos depois da morte de Stalin, lido por Nikita Khrushchev, né? Esses documentos foram inventados, né? Mas a máquina de propaganda dos Estados Unidos, né, fez questão de espalhar para o mundo numa guerra ideológica. É claro que eles não contam, né, o que eles fizeram durante toda a história da humanidade, tá? Não só roubando a riqueza, né? Não só, né, se dizendo as pessoas mais democráticas do mundo. Por exemplo, Winston Churchill, né, mandou matar Alan Turing. Alan Turing foi o preceptor do computador, né? Ele conseguiu quebrar os códigos de ataque da máquina Enigma, né? E o Winston Churchill, ao descobrir que ele era homossexual, mandou fazer uma castração química e ele acabou se suicidando, né? Margaret Thatcher apoiou a ditadura chilena, né? E o regime do apartheid na África do Sul, que levou Nelson Mandela a ficar mais 4 anos preso, né? Então, né? Fora se a gente falar da guerra do ópio, da grande fome do século XIX, e hoje no mundo morrem 6 milhões de crianças do mundo, né, vítimas da